Meu querido irmão, minha querida irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Hoje eu quero contar para você a história de mais uma pessoa que é da comunidade de Jundiaí, paróquia São João Batista, e de um homem que para mim se torna-se um exemplo de muita luta, de muita confiança e de muita fé em Deus. Quero falar do meu compadre, o Jefferson. Ele nasceu no dia 13 de novembro de 1968. Eu tive a graça de conhecê-lo no período que eu estive ali em Jundiaí, nos anos 90, quando ele começou a frequentar a nossa comunidade. Mas é interessante um pouquinho a história dele, que eu vou dar uma narrada para vocês. Ele nasceu de uma família católica, o pai o levava sempre à missa aos domingos, não tinha leitura bíblica, porém tinha uma familiaridade muito forte com a palavra de Deus. Procurava testemunhar esse amor para com Deus. E quando ele foi crescendo, ele começou a namorar, e a namorada dele não era católica, era de uma outra religião. E ele tentou trazê-la para a igreja, não conseguiu, ela acabou levando ele para essa outra religião, que não é uma religião cristã. Mas depois, com o tempo, ele foi participando ali, envolvendo com aquelas celebrações desta outra religião. E ele não concordava com isso, né? Mas acabou aceitando essa prática, essa vivência, e aquilo incomodava um pouco o coração dele. Mas ele teve um grande envolvimento. Depois partiu para uma outra religião, também não cristã, mas acabou ali depois vivendo um momento com a graça e o amor de Deus. Ele trabalhou na Posani, que é uma empresa, hoje é fechada, não tem mais, era bem dali do lado da nossa paróquia, inclusive, e ela de porcelanas que fabricavam ali. Eu conheci muita gente. Eu lembro que ficava na porta da igreja ali na hora do almoço e descansando, então eu pedi que deixasse a igreja aberta, porque naquele momento o povo poderia também participar. Um dia ele, frequentando essa outra religião, essa segunda religião, ele sentiu-se algo diferente, algo estranho, que o incomodou, que não lhe deu a paz, a serenidade, a tranquilidade. Também ele foi, por influência de uma tia dele, à cidade de Jacareí, atrás de um vidente que tinha lá, para ver as aparições de Nossa Senhora. E ele foi lá mais por curiosidade. Mas não é que tocou profundamente o coração dele. Porém, ele deixou abandonar-se totalmente aquilo e voltou para aquelas outras religiões e voltou para a caminhada da fé cristã. E depois de alguns anos, então, ele resolveu casar-se. E aí sua esposa, a mulher que depois começou a caminhar com ele na igreja, tornaram-se bons cristãos, e Deus deu para eles um casal de filhos, e um filho mais velho, eles iam batizá-lo e queria ter alguém que fosse de igreja. Então ele não tinha onde arrumar, conseguiram uma madrinha, mas queriam um padrinho. Então ele foi me procurar para que eu aceitasse ser padrinho do filho dele. E no começo eu pensei um pouco assim, porque a gente já é responsável, padrinho de todo mundo, mas acabei aceitando, mas deixei mais a função para a senhora acompanhá-lo. Tem o nome de José Francisco, devido à devoção que ele colocou-se em São José e também em São Francisco de Assis. Hoje esse filho já está trabalhando, já faz seus estudos, e tem a outra filha também, a Maria Clara, que está na sua adolescência, e arrumou depois outros amigos para serem padrinhos, que foi o Gilberto e a Thelma. Interessante porque quando ele foi
me fazer o convite para ser padrinho de batismo do filho, eu já aproveitei e também fiz um outro convite para ele. Convidei para ser ministro da Eucaristia, porque eu vi que depois ele começou a caminhar na igreja, começou a rezar o terço, ser um homem de muita oração, muita persistência, muita perseverança. E depois eu fui transferido para Jundiaí, eu tenho mais contato com a esposa dele do que com ele, mas ela foi me colocando alguns problemas que ele foi surgindo na vida dele. Então passaram alguns anos, quando ele estava trabalhando e começou a sentir algo ruim dentro de si, algo estranho, e já não estava percebendo mais o que estava acontecendo, e levaram ele para o hospital. Então foi constatado que ele estava tendo um AVC, e ficou ali um tempo em tratamento, e precisou de fazer um tratamento muito sério, muito grande. E aí ela foi me comunicando, a minha comadre, né, a esposa dele, para que ele pudesse ser recuperado na graça de Deus. Ficou um bom tempo na UTI, né, do Hospital São Vicente também, mas Deus agiu profundamente no coração dele. Então foi em 2024, um ano de muita tribulação. Foi um ano que teve que frequentar muitas vezes os hospitais, chegou a ficar 3 vezes em um mês ali internado. E quando eu voltei em 2024, eu fiquei em 2024 em Jundiaí, algumas vezes ela me comunicava: o Jefferson está internado. E aquilo foi mexendo um pouco com a gente, foi deixando preocupado, porque os filhos precisavam do pai e ele não estava mais podendo trabalhar, a esposa também não podendo mais dirigir, porque poderia acontecer alguma coisa mais séria com ele. Então eles foram colocando na mão de Deus. Mas toda vez que eu encontrei com ele, eu perguntava: como é que está, Jefferson? Estou indo bem, a mão de Deus está sempre comigo, a mão de Deus está me tomando sempre, a mão de Deus está me protegendo. Gente, toda vez que eu recebia a notícia deste homem, eu ficava angustiado, porque eu via falar da enfermidade, ele perdendo o próprio sentido, né? Um momento muito sério da enfermidade, mas em nenhum momento ele desistiu. Ficou até entubado ali, teve pneumonia, mas Deus agiu. É um homem que realmente, sempre com o terço na mão e confiante na graça de Deus. Já em 2025, eu já estava em São Paulo, ele passou a virada do ano internado por causa do remédio que pegava na farmácia de alto custo, estava faltando, então ele acabou comprando um genérico, e foi esse genérico que não fez bem para ele. O seu filho trabalha, dirige também, e cuida ao socorro do pai, da mãe, da irmã, que a irmã tem algo um pouco mais especial, um pouco da presença do autismo, e a gente pede para que Deus esteja com ele. Meu compadre Jefferson, minha querida comadre, meu afilhado e a Maria Clara, Deus está sempre com vocês, Deus está amparando vossos corações. Eu tenho certeza que através de toda essa sua enfermidade, Deus tem usado do coração desse meu irmão para converter o coração de outras pessoas. Eu sou um desses e sou grato a Deus por esse testemunho. Então, meu querido compadre, que Deus abençoe você, que você tenha esse testemunho para dar para toda a igreja e que a mão de Deus te ajude a se recuperar. Tenha fé, tenha coragem, Deus está contigo, e através disso tudo, Deus vai converter muitos corações, inclusive quem está acompanhando hoje esse testemunho, por tudo que você passou. Nada te derrubou e nada vai derrubar as pessoas quando ouvir esse testemunho. Que Deus te abençoe. Fé e confiança. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.